Vamos nós. Pronto, então em mais um momento vamos tratar de cultivo de hortaliças. Pessoal, esse trabalho, essa apresentação aqui, ela é originada de um material publicado por Makishima et al. 2010, tá certo? Makishima e seus colaboradores em 2010 publicaram isso. É um trabalho da Embrapa. Como sempre falo, o Embrapa é nossa referência máxima de qualidade em pesquisa agropecuária. Então a gente não poderia ser diferente, tá? E aí a gente se depara com essa foto, uma imagem que enche os olhos pela qualidade de produtos, a qualidade desses produtos e a diversidade de produtos, o que é a realidade do cultivo de hortaliça, né? Não é um cultivo, dois ou três, é uma diversidade gigantesca de folhosas, de tuberosas, de flores, como é o caso do couve, e tudo mais. De toda maneira, é preciso também compreender que o cultivo de hortaliça ele pode ser de forma artesanal, mais caseiro, mas também pode ser desenvolvido em larga escala, em escala comercial. Isso pode demandar mais mão de obra ou mais mecanização, de acordo com a escolha do sistema de cultivo. Nesse exemplo, a gente vai trabalhar horta doméstica, horta desenvolvida em ambientes menores, mas que pode se expandir de acordo com a necessidade. Aquilo visualizado no, na pesquisa de mercado. Eu verifiquei uma demanda exponencial, eu preciso produzir em grande quantidade para poder ofertar, claro. O, o passo fundamental, antes de começar a construir uma horta, é localizá-la. É preciso atenção nesse momento, pois você instalar uma horta em um local inapropriado, você pode perdê-la completamente com carregamento pela chuva, por exemplo. Você pode encontrar uma redução da produtividade devido a não ter contabilizado a incidência daquela redução, perdão, a incidência não, a redução naquela incidência solar, por exemplo, a copa de uma árvore mais alta, lá do outro lado. Mas de 3 horas para frente ela reduz a taxa de luminosidade. Sabemos que isso influencia. Então assim, alguns pontos listados aqui são bem básicos para a determinação desse local. A exemplo, seja ensolarado e luminosidade durante a maior parte do dia. É o que eu falei. Fotossíntese está relacionada diretamente com a taxa de luminosidade. Íons H+, vão potencializar a abertura dos estômatos e tudo acontece. Então tem que ter luminosidade. Mas professor, mas está claro, tem que ter luz solar. Quanto maior a taxa de incidência, maior qualidade da luz que está chegando, direta, sem ser em algum momento reduzida por conta de uma copa de árvore, cor do tipo, maior a taxa fotossintética. Mais fotossíntese, mais desenvolvimento vegetativo. Esteja longe de árvores ou construções que possam fazer sombra, é justamente esse elemento, mas também a temperatura influencia para algumas espécies mais do que outras, claro, mas influencia também. Plano ou pouco inclinado, isso é uma condição quase que para tudo que se faz na agricultura, pois ambientes mais inclinados são sujeitos à perda de solo por erosão eólica e hídrica. E se a gente considerar também que dificulta o trabalho, em alguns momentos fica impossibilitado. Claro que alguns ajustes possibilitam usos em alguns tipos de áreas, mas isso não vem ao caso agora. Não seja encharcado. Pessoal, nós temos uma dificuldade gigantesca na nossa região semiárida que é falta de água. Nós conseguimos controlar a presença de água nos ambientes. O sistema de drenagem não é barato, mas organiza-se um meio de campo e faz. Isso é possível em nossa realidade, pois a gente pouco precipita em nossa região. Então é possível você pensar em tirar alguma água excedente. Mas considere uma coisa, bora fazer isso no norte,
no centro-oeste, chove muito o relevo das áreas, em muitos momentos, não possibilita isso. Então você tem encharcamento. Então, é que o nosso problema não é bem encharcamento, fato. Mas diversas áreas em outros locais, isso é um problema difícil de se resolver. Tenha facilidade de acesso à água e de boa qualidade. Isso a gente conhece de perto, pois no nosso campus mesmo a gente utiliza uma água de baixíssima qualidade. E isso influencia diretamente no cultivo de folhosas, já que esse não é completamente conseguido. Em alguns momentos a gente consegue algumas folhosas mais resistentes, mas o alface mesmo não conseguimos ainda desenvolver produção dentro do campus. Bom, de forma que a gente pode encontrar maior problema com águas de mais baixa qualidade. Só que isso deve ser verificado antes de iniciar a instalação da minha horta. Até mesmo porque quanto mais distante eu for buscar água, mais difícil é. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma horta lá na serra, na Chapada. Mas eu me deparo com essa complicação aqui. A água vai vir de onde? A água da chuva, ela é significativa. Até o tempo que estiver chovendo, tá tudo bem. E depois, como fica? Eu paro tudo? Como é que funciona? Vou depender de carro-pipa? Quanto isso vai custar? Água do carro-pipa é água de poço da Chapada, água de poço da Depressão, tem o que de sais. É uma contabilidade que deve ser realizada antes de implantar para poder evitar frustrações. Tá certo? Isso são os pontos principais. Mas uma coisa que a gente precisa citar também é que tem que ser próximo, tem que ter uma facilidade de acesso, não só a água, mas também acesso a rodovias, a saídas para os centros consumidores. Não adianta eu produzir grandes quantidades e não ter como escoar. É quase feito o que acontece no norte do Brasil, onde produz muita soja, muito milho, e aquele filme que a gente assiste todos os anos, com carretas e carretas enfileiradas sem conseguir passar porque os atoleiros não deixam, não possibilitam. Enfim. E materiais necessários, aqui é algo que a gente precisa pontuar bem, porque temos o costume de sair para realizar uma atividade. Quando a gente chega lá para realizar, eita, faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o que, faltou. Isso atrapalha o funcionamento e principalmente quando a atividade a ser realizada não é próximo da residência, próximo da casa sede da fazenda, próximo da área de mais acesso. Então, antes de tudo, é preciso verificar quais são as ferramentas e utensílios a serem utilizados. Nesse caso, é um exemplo orgânico. Quanto tem de adubo orgânico disponível? Questão de tela, bambu, ripas, pregos, grampos. O que precisa de material e de ferramentas, de insumos, o que precisa e o que tem. Tubulações, conexões para irrigação, emissores, fita de gotejo, filtro, sei lá. A relação de material determinada para aquele projeto tem que ser verificada antes de se iniciar, isso é fato. E aí aquela história. A gente fala de adubo orgânico e esse é basicamente esterco. Só que aí tem algumas vertentes que a gente precisa considerar. O esterco, pessoal, ele é excreta sólida do animal. Alguns animais têm uma excreta mais rica em algum nutriente, como nitrogênio. Esse é o caso das aves. O peixe, por exemplo, é rico em fósforo. Os ruminantes é rico em potássio, em cálcio. Mas assim, todos têm nitrogênio, todos têm fósforo, só que em porcentagens, em percentuais diferentes. Outra coisa a se considerar também, o tempo de disponibilização. Por exemplo, o peixe, a excreta do peixe rapidamente está disponível para a planta. A excreta da ave rapidamente. Mas a da vaca em relação à da ovelha e da cabra, justamente nessa ordem de disponibilização, é mais rápida.
depois vem a do ovino, por último vem a do caprino. Então, professor, o esterco do caprino não presta. É muito bom, é justamente nisso aí que a gente tem que entrar. Se eu fizer um mix desses estercos, eu vou ter minerais disponíveis agora, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 3, 4, 5, 6 meses, quando eles vão completamente ser degradados. Lembrando, eles são excretas, eles são parte de alimentos. Para serem disponibilizados para o vegetal em sua totalidade, precisam ser mineralizados. Aí é onde entram os risóbios, as micorrizas, os diversos seres decompositores e detritivos que vão consumir o carbono presente e mineralizar as substâncias. Tá bom? Existe uma questão bem simples que é quanto a o esterco está curtido. Ele está curtido, ele está ausente de compostos tóxicos. Mas esse composto tóxico, na verdade, nada mais é do que, por exemplo, o nitrogênio. A amônia, ela é rapidamente liberada. Grandes quantidades de esterco liberam grandes quantidades de amônia, no caso do bovino, rapidamente, e isso faz com que a planta apresente algum tipo de intoxicação, fitoxidez, aquela mancha clorótica, aquele amarelecimento na folha. Isso reduz taxa fotossintética e pode levar à morte também, certo? Só que veja o que acontece. Qual é a realidade do meu cultivo? O que é que eu vou fazer? Aquela horta da Embrapa da faculdade, quando a gente foi desenvolvê-la, os colegas me bateram, um parceiro nosso lá, dizendo que não ia, nada ia dar certo, porque o jeito que eu estava fazendo não era a maneira correta de se implantar um canteiro. Nós fizemos, sabemos que o tipo de solo nosso, a textura daquele solo nosso é uma textura mais pesada, com densidade aparente bem mais alta, isso quer dizer menores partículas, então tem presença de silt. Nesse caso, isso garante uma compactação rápida, em função do uso que o solo está descoberto. E aí o que acontece? Nós fizemos a utilização daquele solo e naquela realidade, como a ideia era mostrar canteiros eficientes, a gente não podia só contar com aquele solo, porque a gente queria algo rápido. Então, como a gente tinha que criar algo rápido e tinha disponibilidade ali próximo de areia e de esterco, fizemos o seguinte: utilizamos um terço do solo dali daquele ambiente, da escavação, foi cavado cerca de 15, 20 centímetros, adicionamos areia, um terço de areia, e adicionamos um terço de esterco, em proporções parecidas. E foi feito o revolvimento de tudo isso junto. Só que o esterco não estava curtido. Elevou-se o canteiro, ficou um canteiro numa altura boa, cerca de 15, 20 centímetros de altura também. E o esterco não está curtido e aí não vai dar certo, não vai dar certo. Só que assim, eu tenho, quando eu monto a estrutura do canteiro, fazer uma sequência de molhações para justamente retirar algum composto em excesso que esteja presente. Isso foi suficiente. Considerando nossas águas com teor de sais mais elevados, foi que a gente fez. A gente cultivou folhas tuberosas e tubérculos. E nisso fizemos cultivos sucessivos e, na verdade, antes do cultivo sucessivo, no primeiro momento, não foi verificado nenhum tipo de fitotoxicidade lá e as plantas produziram relativamente bem. Então, a questão do esterco curtido é cada realidade. Se eu vou usar para transplantar alface, não use esterco verde. Dá um problema arretado. Mas até mesmo para semeio de coentro, por exemplo, nessas proporções, você pode até semear coentro, que é possível de haver uma emergência de plantas fortes e que vão crescer rapidamente por estar utilizando amônia rapidamente. Enfim, nitrogênio rapidamente, perdão. E assim, esses cuidados eles vão variar de cada realidade, tá bom?
O importante é sempre utilizar, sempre que possível, utilizar compostos orgânicos, porque esses são mais baratos, estão na propriedade, e esses vão também causar esse ganho para o solo, sendo que eles vão nutrir as plantas e não vão causar nenhum dano ao ambiente. Algo que os fertilizantes de síntese química realizam. Eles conseguem sim nutrir a planta rapidamente, porém eles danificam o solo, a água, matam, paralisam a atividade biológica e uma série de perdas. Então, até onde isso é importante para mim? A minha produção, ela vai buscar que mercado? Que tipo de produto eu quero para minha casa? Eu quero para minha propriedade? Isso vai ser definido pelo produtor, seja você como técnico, ou para a sua propriedade, você como produtor, ok?